Cumprimento a todos ouvintes e irmãos em Cristo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus, Pai Criador, continue abençoando toda a família, abençoando o Brasil e as nações. Que a graça, a misericórdia do Senhor continue em todo o planeta Terra para guiar o teu povo, alimentar e dar saúde, e que todos temam a esse Deus vivo e poderoso que está nos céus e que também preenche a terra. Meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, quero neste dia transmitir a Palavra do Senhor e peço encarecidamente que acompanhe a leitura da Palavra do Senhor e se não tiver um tempo agora para meditar e para ouvir a Santa Palavra, que tenha um tempo propício. Você que está trabalhando não pode ouvir a mensagem, mas tire um tempinho na tua casa, ao chegar desse trabalho, você possa chegar à sua casa e ter um tempo livre para ouvir, porque é uma mensagem que pode impactar o teu coração e pode também edificar você mais e mais na presença de Cristo. A mensagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus queridos irmãos, aqui se trata da igreja primitiva, a igreja que fala acerca da doutrina apostólica. Irmãos queridos e amados, existe um grande segredo da igreja primitiva. Eu posso falar nesta mensagem somente de 5 pilares de uma igreja bem-sucedida. A igreja primitiva era uma igreja de sucesso. É a matriz que serve de modelo para todas as igrejas cristãs. Era uma igreja de avanço, de crescimento e de grandes vitórias, que as igrejas atuais precisam tomar como exemplo de uma restauração autêntica e de um verdadeiro cristianismo. Os 5 pilares que eu quero vos falar: o primeiro pilar é perseverar na doutrina dos apóstolos. O segundo pilar, perseverar na comunhão e no partir do pão. O terceiro pilar, perseverança na oração. O quarto pilar, perseverança na adoração a Deus. E o quinto pilar, evangelização fervorosa todos os dias. O primeiro pilar é
perseverar na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida. E o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico. Doutrina nada mais é do que um sistema de ensino. Os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. Está escrito em Efésios 2:20. O apóstolo Paulo escreve dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E Jesus Cristo falou em Atos 21, versículo 42 e versículo 45. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia! E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E como diz em Efésios 2, versículo 20, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, porque não perseverar na doutrina dos apóstolos que Jesus mencionou, onde muitas pessoas têm se afastado da obediência às doutrinas bíblicas e apostólicas. Deus está restaurando a sua igreja e se faz conhecido nesse tempo pelo seu nome e se revela como o único e verdadeiro Deus. Primeiro ponto de como perseverar na doutrina dos apóstolos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5 diz: há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Segundo ponto, este homem era também Deus. E está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 19: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus é eterno e verdadeiro, que se fez homem e não deixou de ser divino. Terceiro ponto, o batismo é em nome dele. Em Colossenses 3,17, o que quer que façamos, em palavras ou ações, fazemos-las em nome de Jesus. E o batismo é pela água, é palavra e ação. Quarto ponto, a ceia do Senhor, que deve ser celebrada com pão ázimo, isto é, sem fermento. Disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, 6 a 8, que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós sem fermento. É quando que a ceia do Senhor é celebrada por sua igreja anualmente, por ser em memória da morte do Senhor Jesus Cristo, equivalente à Páscoa judaica, que nunca foi celebrada mensalmente, mas ao tempo determinado, como está em Levítico 23, versículo 4. Ainda quero vos falar do quinto ponto, o lava-pés, outra ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo. Em João 13, versículo 8 diz: Pedro, nunca me lavarás os pés. Disse Pedro. Pedro disse para Jesus que nunca me lavarás os pés. Mas o Senhor Jesus disse: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E o sexto ponto é o véu. O véu com base bíblica, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 16. Aleluia! Que toda mulher que ora com a cabeça descoberta ou profetiza sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E o sétimo ponto,
A saudação tem que ser com ósculo santo. Os santos saúdam-se com a paz do Senhor Jesus e com ósculo santo, quer dizer, o beijo sem malícia. O próprio Jesus reclamou esta saudação ao Simão, quando Jesus estava na casa de Simão. Jesus reclamou porque não tinha saudado Jesus com ósculo santo. Lucas 7, versículo 45. E o segundo pilar, irmãos, vemos que o primeiro pilar é perseverar na doutrina dos apóstolos. E o segundo pilar, perseverar na comunhão e no partir do pão. Comunhão é o ato de comungar e compartilhar das mesmas ideias. Na comunhão de pensamentos, na comunhão de ideias, na comunhão de bens e na comunhão de Jesus Cristo. Quando há comunhão entre irmãos em Cristo, não há espaço para desavença e o diabo não opera. Nós fomos chamados para a comunhão e não para a confusão. Em 1 Coríntios 1, versículo 9, é quando se trata de partir o pão. Jesus Cristo nos deu exemplo quando fez as duas multiplicações de pães para alimentar a massa humana. Quando alguém te pedir algo para comer e você tiver somente o pão, pegue esse pão, apresente a Deus em oração e reparta com seu próximo. E o Senhor Jesus Cristo multiplicará o teu celeiro. Aleluia! Glória a Deus! Já foi falado, irmãos, o primeiro pilar. Já foi falado o segundo pilar, que é perseverar na comunhão e no partir do pão. O terceiro pilar da igreja primitiva é perseverar na oração. Os cristãos primitivos perseveravam nas orações, como está escrito em Atos 2, versículo 42. É o ato de persistir na busca daquilo que almejamos. Os cristãos primitivos frequentavam os cultos todos os dias. Estavam todos os dias orando a Deus. É por isso que era uma igreja alegre, avivada, amorosa e cheia de poder e milagres. Aleluia! Glória a Deus! Ainda quero falar, irmãos, do quarto pilar. O primeiro pilar fala-se sobre perseverar na doutrina dos apóstolos. O segundo pilar fala sobre perseverar na comunhão e no partir do pão. O terceiro pilar, perseverança na oração. E o quarto pilar, irmãos, é perseverança na adoração a Deus. Eles perseveravam na adoração a Deus, adoravam na igreja, adoravam em suas casas. E quando Pedro estava preso, os irmãos oravam, adoravam a Deus na casa de Maria. E de repente, o anjo do Senhor Jesus se apresentou a Pedro no cárcere e o libertou. Está escrito em Atos 12, versículo 5 ao versículo 17. Os irmãos da igreja primitiva sempre estavam contando com a simpatia dos demais irmãos para contar um fato novo de milagres, um fato novo de glória, um fato novo de alegria que acontecia diariamente. E o assunto principal da igreja era falar de Jesus, falar de Jesus. Ainda quero vos falar, irmãos, sobre o quinto pilar. Lembrando que o primeiro pilar é perseverar na doutrina dos apóstolos. O segundo pilar, perseverar na comunhão e no partir do pão. Terceiro pilar, perseverar na oração. O quarto pilar, perseverar na adoração a Deus. E o quinto e último pilar é evangelização fervorosa todos os dias. O segredo de uma igreja bem-sucedida é evangelização fervorosa todos os dias. E com isso o Senhor Jesus Cristo lhe acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Os irmãos da igreja primitiva não tinham tempo para falar do marido, não tinha tempo para falar dos filhos, não tinha tempo para falar dos vizinhos, não tinha tempo para falar dos irmãos, porque a presença do Senhor Jesus era constante, era contínua.
e os irmãos eram todos os dias impactados com a sua glória. Todos os dias havia salvação de almas na igreja primitiva. E eu pergunto, será que está vendo isso em nossos dias? O historiador Lucas afirma em Atos 4, versículo 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses nomes a quase 5.000. Deus está à procura de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão e no partir do pão, persevera nas orações, persevera na adoração a Deus todos os dias e evangeliza com fervor todos os dias. Com estes 5 pilares da igreja primitiva, ninguém impedirá o sucesso desta igreja. Os desafios são muito grandes. A população mundial cresce assustadoramente e Deus deseja salvar almas todos os dias. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, irmã, e com toda a igreja. Vamos a cada dia pedir a Deus uma graça, pedir força para caminharmos e fazer o nosso trabalho que o Senhor responsabilizou em nossas mãos. Se você está no trabalho, evangelize o teu colega. Se você está entre vizinhos, evangelize o teu vizinho. Se você está na rua, evangelize aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus. E este motivo é que a igreja se expandiu. A igreja primitiva cresceu poderosamente, porque todos viviam na comunhão e os 5 pilares, que é o segredo da igreja, a igreja de sucesso, a igreja de vitória. E nós também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando. Que o Senhor Jesus continue abençoando o Brasil e as nações. Que o nosso Deus Todo-Poderoso toma agora, Senhor, em tuas mãos os teus servos e servas que estão evangelizando e continue a evangelizar a este povo, e que a glória do Senhor se manifesta, que a bênção, a graça do Altíssimo seja, aleluia, cada vez mais na vida de todos, e todos glorificam o teu nome. Que o Shekinah, a glória, a excelência da majestade do Senhor permaneça em todos os continentes, em todos os países, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa continuar falando melhor em cada coração e os fortalecendo para falar do amor de Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Aleluia.